No mundo atemporal, quando a gente fala sobre Jesus, existe inclusive os versos que eu ia ler até aqui no início da live, que é importante. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 21. Vou ler aqui rapidinho com vocês. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Olha, presta bem atenção. Sempre quando a Bíblia fala de coisas corruptíveis, é coisas desse mundo, porque esse mundo não vai permanecer. Compreenderam? É nova terra, terceiro céu. Hoje, terceiro céu, mas um dia será o primeiro. Porque a primeira terra e o primeiro céu passaram. Acabou. Só existe isso. Não existe um monte de terras aí que estão falando, né? Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, sempre quando a Bíblia fala no passado ou em outro tempo, ela está falando sobre o mundo celestial. Foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Olha que interessante. O escritor de Pedro, né? Pedro, ele simplesmente chama o momento que eles estavam vivendo de últimos tempos. E ele fala que Cristo ele foi conhecido antes da fundação daquele mundo. E aí vocês vão compreender o seguinte. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ok. Outro verso que fala sobre essa questão dele, que é mais famoso, né? Eu creio que é o Apocalipse 13, verso 8, né? Onde é o seguinte, dito: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, adoraram a besta lá, né? Do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou no início do mundo, ou antes da fundação do mundo, não importa até a forma, a tradução, a expressão que você queira dizer. Por quê? Como que é isso? Se você perguntar para todos os pastores, vão dizer, isso aqui é simbólico. Na verdade, aquilo que eu estava comentando no início da live, isso é a queda dos anjos. Esse padrão aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Observem essas festas aqui. Isso aqui, já essa parte aqui, ó, até o Pentecostes, aconteceu no mundo espiritual. Isso ocorreu no mundo espiritual, tá? Falta trombetas, expiação e tabernáculos. Isso aqui está ocorrendo no mundo espiritual agora, paralelamente. A queda dos anjos, ela está ocorrendo. Houve a guerra, que eu mostrei ali para vocês em Gênesis, e Jesus ele foi morto. Ele foi morto lá, espiritualmente. E a missão dele é que quando ele se dá, por isso que em Gênesis 1:3, o mundo é criado, esse haja luz, é a mesma luz que João identifica, que Jesus ele é a luz. Tá? Em João, vamos ler brevemente aqui João, vocês verão que ele tem essa noção. Jesus, ele é este. Aquela famosa frase onde ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou era divino, tá? Não é que era o Deus Pai, tá? Ele estava no princípio, ou seja, lá no Gênesis, no Bereshit, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. O que ele está falando dessas coisas que foram feitas? O nosso mundo temporal, essa terra zero, que eu apaguei ali no quadro, ela só está existindo e continua, e a gente foi jogado aqui, porque Jesus e a nova terra, e todo o plano de novos céus e nova terra, só surgiram porque Jesus ele se entregou. Porque havia uma lei divina dos anjos, onde aqueles que pecassem morrem. Lembra que a Bíblia fala, eu nem separei esse verso, mas diz, o salário do pecado é a morte, aquele que pecar morrerá, será condenado. É isso, nós erramos, e por isso que nós já nascemos condenados. Não é porque Adão e Eva pecou e você pecou por tabela, porque a Bíblia diz que filhos não herdam pecados dos pais. Como você pode herdar dos teus pais mais antigos, então, que é Adão e Eva? Não tem, a Bíblia estaria em contradição, e ela não entra em contradição. Então aqui eu estou provando para a existência, estou explicando isso de como se dá isso. E João ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Que trevas? E as trevas não a compreenderam. Está falando sobre o Gênesis. O Gênesis 1, verso 2, que havia essas trevas, esse caos, por causa da queda dos anjos, porque Deus não nasce na bagunça, ele não cria as coisas na bagunça.
E é Jesus que está sendo ressuscitado ali, e a partir dele, novos céus, uma configuração nova dessas questões, e nova terra surge, e é ali onde Adão e Eva são colocados. Só que Satanás ele vai, adentra ali, porque ele tinha acesso ainda, ele tinha poder. Deus não tirou os poderes de Satanás, hoje ele está aprisionado, mas ainda assim ele possui tipo de poderes, mas Deus deu poder para que ele fosse aprisionado, algo maior, ou aprisionou, e ele está limitado, mas ainda vai ser solto. Por quê? Porque Deus quer que todos os seres celestiais vejam a justiça dele sobre Satanás e sobre todos aqueles que seguiram. Deus não quer mostrar que ele é tirano e ele simplesmente matou todos esses anjos malignos, os consumiu no lago de fogo e beleza, ó, tá feito, hein? E quem quiser segui-los, vai ocorrer o mesmo. E, na verdade, ele está mostrando, inclusive, mostrando a misericórdia dele, tá? Tudo isso conquistado por Cristo, porque a lei lá dizia que alguém teria que morrer. E aí Cristo entra nesse lugar porque ele ama você e ele faz a vontade do Pai. Esse é a verdadeira história dos anjos, essa é a verdadeira lógica, tudo isso aqui é bíblico, e esse é o verdadeiro entendimento. Só que eles não te dizem que nos céus tem mandamentos, que Jesus ele morre antes da fundação do mundo de maneira literal, e que você está passando aqui você já nasce condenado porque você fez parte de uma terça parte de anjos que, na verdade, não ficou firme ali, acabou sendo arrastado pela cauda do dragão para a terra, ou seja, para a terra zero, a terra zero aí, que vai ser eliminada, onde primeira terra e primeiro céu passarão, que é bíblico, não é livro de Atlantis, não é invenção, não é teosofia, não é bíblico, é muito simples, é hebraico. Tá? E aí diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Quem são essas trevas que não a compreenderam? São aqueles que nunca estiveram do lado de Cristo. Tá? Nunca. E aí fala sobre João aqui na continuidade, e aí fala que João ele não era essa luz, mas ele testificaria da luz, ou seja, de Jesus. Essa luz é Jesus. A luz do Gênesis 1:3 é Cristo recriando tudo. E aí diz no verso 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina, e aí traz para nós, tá? Ilumina todo homem que vem ao mundo, ó, que vem ao mundo. Você vem ao mundo porque você existia, tá? Não é tipo todo homem que brota aqui, pluf, saiu aqui, não, ele vem ao mundo. Tá? Isso é muito importante. E aí diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu ou reconheceu. Por quê? Porque Deus, ele também, se você fala assim, Samuel, por que eu não compreendo todas essas coisas? Eu não lembro disso porque Deus fez as coisas dessa maneira. Não é. É só você compreender isso. A prova disso é que você não está vendo a Deus. Eu não estou vendo a Deus. O mundo espiritual, quando ele tem misericórdia de nós, ele abre para nós em sonhos, em visões, e de diversas maneiras. Mas você não fica vendo anjos e demônios a todo momento. Você não. Por quê? Porque ele fechou isso para nós, porque ele quer que você, por meio da fé, mostre quem é você e você venha se arrepender. Por isso que no verso 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, e há um povo, há alguém que está ligado a Cristo por causa dessa atitude dele de morrer antes da fundação do mundo no mundo espiritual, que ele veio aqui passar, porque conectado, preste bem atenção, agora você vai entender essa questão da fundação do mundo, e com a vinda dele. Ele tinha o preço, ele morre lá, e aí nós somos colocados numa espécie de prova, né? Dentro desse preço, continha que o próprio Messias que morre no mundo espiritual, ele também teria que entrar nessa espécie de câmara, de mundo, de câmara das almas, participar de carne e sangue como você e eu e ser perfeito. Se ele conseguisse fazer isso, aí sim ele simplesmente pagaria o preço. Por isso que é interessante que a todo momento, quando Cristo fala é necessário que se cumpra, que ocorra isso e etc e tal, onde, quando ele vem para cá, ele sabia já do mundo atemporal, Deus mostrou para ele, falou, você terá que cumprir essa missão. Se você falhar nisso, os mandamentos celestiais não poderão cobrir aqueles que estão passando por carne e sangue, participando de carne e sangue. A perfeição que eles não alcançarem, eu deposito em ti, em você. Por isso que nós temos que agradecer e aceitar a Cristo como nosso Salvador, temos essa consciência e a gente não vai ficar voltando, reencarnando, repetindo, qualquer coisa do tipo, e precisa compreender isso. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é a mensagem principal de toda a Bíblia, é o sentido da vida, é o sentido de você simplesmente estar aqui nesse mundo. Tá? Isso é muito importante você compreender.
Sobre a questão, então, da morte, onde ele fala sobre consciência. Diz o seguinte: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do Sheol. Salmo 86, 13. Por quê? Era para que você e eu permanecêssemos no Sheol mortos. Igual ali em Efésios, nós estávamos mortos em nossas ofensas. Nós somos destituídos. Depois eu vou dar uma revelação linda sobre o número 490, onde estão apregoando uma coisa que não tem nada a ver, mas quando você vai na sabedoria hebraica, você vai falar assim, uau, que lindo. Tá? E aí diz, Salmos 16, verso 10 diz, pois não deixarás a minha alma, minha nefesh, no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Alguns até falam, não deixará o meu ser lá na sepultura, mas na verdade não é sepultura, é Sheol, é o mundo, esse mundo que é vai se tornar o lago de fogo. Essa parte aqui, ó, tá? O lago de fogo. Então, diz o seguinte, Atos 2:27 também confirma, pois não deixarás a minha alma no Hades, ou seja, que era o equivalente do grego para Sheol. Não há nenhum problema falar Hades, tem alguns que falam, você está falando grego. Hades é um deus grego. Eu falei, se transformar nessa palavra numa espécie de deus grego, eu estou pouco ligando. A gente precisa falar o evangelho para outras pessoas, gente. A gente não pode ficar com essas bobeiras de... quando tem gente lá que fala assim, você tem que chamar Jesus de Yeshua só, ou tem que falar Yahushua, ou às vezes até inventam coisas que nem em hebraico existe. Como nem vou falar aqui, mas... e aí eles falam, se você tem que falar assim, esse comentário sempre removo, e a pessoa ela oculta do canal, ela é banida do canal. Eu tiro ela do canal, falo, não, pessoa que tem esse tipo de compreensão, nem quero aqui. Antes eu até respondi e falava assim, não pense assim e tal, mas eu acho muito simples você ter a consciência de que você não precisa vir com essas coisas. A gente tá falando, eu tô falando em português aqui com vocês, se eu fosse um americano, eu estaria falando em inglês aqui com vocês. E por quê? Porque Jesus ele falou sobre todas as línguas e nações, a pregoar em todas as línguas e a todas as línguas e nações. Em e a, tá? Ou seja, o próprio Pentecostes é a prova que ele capacitou pessoas a falarem na língua própria da pessoa e não, o Espírito Santo não toma você e você começa a falar hebraico para hebraico aí do nada, tá? Ou o hebraico equivalente de maneira celestial, que deve até ser um pouco diferente do próprio palebraico que tinha aqui na Terra, porque as línguas vão se modificando. Não, ele capacitou a pessoa a falar na própria língua aqui, e naquele dia, um dia, ele separará tudo isso. Separará as nações específicas celestiais, porque existem nações e línguas no mundo celestial, e também é importante vocês compreenderem que ele que fez isso. A Babel foi o próprio Eterno que fez isso, e ele promoveu a forma, através das línguas, de aprendermos idiomas e etc e tal, de ainda assim o evangelho ser espalhado por toda a terra, porque existem nações lá no mundo celestial e os anjos têm línguas, tá? Então, voltando aqui, Jó 14:21 diz, os seus filhos recebem honras, e eles não sabem, são humilhados, e eles não percebem, tá? Aqui está falando sobre seres que morrem, e eles não sabem, eles não têm noção, tá? Tem aquele verso famoso de Tessalonicenses que diz, não queremos porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Por que eles usam esse termo dormir? Porque não há consciência. Então há esse grande grupo da colheita que não possui aquela consciência. Quando você e eu morrermos, nós entraremos nesse aspecto. Só que a gente pensa que você vai ficar esperando um grande tempo lá, porque na verdade o mundo atemporal é muito rápido. É como eu sempre dou exemplo, você dorme e você nem percebe as horas passarem. O mesmo ocorrerá conosco, tá? E Eclesiastes, que eu vejo que é o verso mais emblemático, que prova também isso, só que nem eu falei, você precisa saber separar essas passagens, porque os vivos sabem que onde morrer, ou seja, você e eu sabemos que um dia morreremos, né? Mas os mortos, ou seja, aquele que já morreu, não sabem coisa nenhuma. Ou seja, Salomão viajou, ele está em confronto com a figura de Jesus, quando Jesus fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. Não, ele não está em confronto com aquilo. É porque ele tinha consciência desse grupo. E ele diz, nem tão pouco tem, eles jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou seja, o ser não está ativo. Não está ativo, e isso é a prova que existe o sono da morte, mas aí da mesma maneira, como eu disse, vocês precisam compreender que há dois grupos separados.